Oi gente, meu nome é Marcos, eu sou professor no curso do Solidari e a gente está aqui para mais uma aula de História. Na nossa videoaula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre o Renascimento. Mas antes de começar a adentrar mais em si no objeto que a gente está falando, eu queria na verdade fazer algumas considerações preliminares sobre o que é o Renascimento em si e qual é a visão que ele nos evoca. Porque dos períodos históricos é um que as pessoas usualmente elas têm uma intuição muito forte. Elas podem não ter um conhecimento muito profundo, mas elas têm uma ideia razoável do que vem a ser o Renascimento. Quando você fala Renascimento, as pessoas normalmente pensam em algumas coisas, tipo Itália, alguns pintores, arte, cultura. E normalmente você fica flutuando em torno desses elementos culturais. Tanto que talvez ao longo da nossa aula ela vai parecer muito uma aula de história da arte. Que é uma perspectiva interessante, porque se a gente pega alguns momentos históricos, suponhamos um tema super clássico, Revolução Francesa. O que vem à mente? O povo na rua, revolução, mudança política, rei sendo deposto, todo tipo de mudança que muda o espectro político da Europa. E é por isso talvez ela seja tão significativa dentro da historiografia. Mas então, o que tem no Renascimento que o torna tão memorável, algo que a gente lembra com tanto afinco? Essencialmente porque ele é um momento paradigmático para a formação cultural do Ocidente. E ele vem justamente como talvez o grande momento de nascimento, vamos colocar dessa forma, da Idade Moderna. Um nascimento que se interpreta como renascimento em função de uma retomada de valores clássicos, mas é um nascimento que essencialmente se contrapõe à Idade Média. Tanto que a gente até em termos de periodização é bem clara a divisão. A gente tem a Idade Média, que termina mais ou menos lá no século XIII, século XIV, mais ou menos ali por volta dos 1350, dependendo de onde você quer empurrar, talvez até pelo século, talvez até mais ou menos lá pelo século XV, lá para os 1400, lá pela primeira metade dos 1400. Então a gente está normalmente as expectativas da Idade Média e depois a gente tem a Idade Moderna com a formação dos estados, com a centralização política, o movimento contrário ao feudalismo e à servidão, e o Renascimento como esse movimento paradigmático da cultura. Então acho que isso é uma primeira grande questão que a gente precisa deixar claro. Em termos de o tempo histórico que a gente associa ao Renascimento também é um pouco impreciso. Porque, de novo, a gente não está trabalhando com um fato específico, não é uma tomada da Bastilha que nos interessa mais no Renascimento. Mas é mais uma questão de uma mentalidade que se forma, uma cultura que se desenha, uma vida intelectual que vai se desenhando ali, que vai buscando suas referências e que vai formando seus aspectos mais gerais. Tanto que o tempo é impreciso. Está aqui 1300 a 1600. 1300, alguns autores vão dizer que é a Idade Média. Em algumas partes da Europa, é certamente uma Idade Média. Então, isso é uma questão que a gente tem em mente. Existe uma imprecisão no conceito que a gente vai abordar aqui, mas ainda assim a gente consegue pegar os elementos gerais e tentar dar uma visão. Localizar ele no tempo, entender como ele nos afeta e qual é o sentido histórico dele. Para representar isso, eu trouxe talvez o que seja uma das esculturas mais famosas e memoráveis, talvez a escultura mais famosa da história da arte, que é o Davi de Michelangelo. Então, eu acho que isso dá um pouco da tônica do que vem à frente. Para dar um pouco da visão do que é o Renascimento em si, eu na verdade preparei uma citação do Jakob Burckhardt, que na verdade é um historiador da cultura do século XIX, alemão, que talvez seja o principal nome para estudar o Renascimento. Se não se importa, eu gostaria de ler, e acho que ler nos dá, na verdade, uma visão bem panorâmica do que foi o Renascimento, e também da forma como o Renascimento se lê, e a forma como a gente lê historicamente o Renascimento. Então vamos lá. Na Idade Média, ambas as faces da consciência, aquela voltada para o mundo exterior e a outra para o interior do próprio homem, jaziam, sonhando ou em estado de semivigília, como que envoltas por um véu comum, de fé, de prevenção infantil e de ilusão terceira-se esse véu através do qual se via o mundo e a história como uma coloração extraordinária. O homem reconhecia-se a si próprio apenas como raça, povo, partido, corporação, família ou sob qualquer outra das demais formas de coletivo. Na Itália, pela primeira vez, tal véu dispersa-se ao vento,
Desperta-se ali uma contemplação e um tratamento objetivo do Estado e de todas as coisas deste mundo. Paralelamente a isso, no entanto, ergue-se também na plenitude de seus poderes o subjetivo. O homem torna-se indivíduo espiritual e reconhece-se como tal. Acho que isso dá um pouco, na verdade, da tônica. Você tem uma questão muito forte de uma mentalidade que, na Idade Média, é dominada por uma questão de fé e também de coletivismo, e talvez um perceber a si mesmo como parte de um grupo e ter a sua percepção do mundo natural em função de uma ordem teológica do universo. Tanto teológico como teleológico, se a gente for partir um pouco mais para filosofia do final da escolástica. E a gente chega aqui na Itália, e qual é a visão que o Burckhardt quer nos passar? Em primeiro lugar, a gente tem um tratamento objetivo, ou seja, ao invés de pensar o universo do social como essencialmente esses pequenos grupos, tipo, ele até destaca raça, povo, partido, corporação, família, feudo, reino, cristandade até, que se a gente for chegar num nível mais amplo, talvez o corpo político mais significativo, mas é sempre uma coletividade. E o sentido de coletividade que usualmente se sobrepõe ao sentido do homem. É muito mais importante, existe uma compreensão muito maior de perfeição da comunidade e imperfeição do indivíduo dentro dela. A comunidade não falha, o indivíduo pode até falhar. E qual é a grande operação, vamos dizer assim, em sentido social do Renascimento? Talvez ao invés do ela ocorre no sentido antropológico, porque o homem começa a ter uma noção maior de si como pessoa, ente pensante, ente agente do mundo, que não necessariamente, que até pode estar ligado a essas formas de coletivo, mas que dentro dessa coletividade e dentro dessas múltiplas coletividades que ele consegue existir, transitar, existe uma unidade que é essa pessoa. Uma pessoa que ainda e que tem essa consciência enquanto indivíduo e que tem uma glória pessoal nisso. A gente vai abordar mais pra frente, mas isso é o retorno do humanismo. Humanismo que se apoia em aspectos clássicos, por sinal. Mas nesse sentido mas dessa compreensão subjetiva também a gente decorre uma dimensão objetiva. Se nós temos um sujeito que se entende enquanto sujeito, esse sujeito também é capaz de pensar os objetos e as coisas que o cercam. E esse tratamento objetivo na questão social é o nascimento do Estado. Qual é o grande paradigma político? Centralização política, emergência, descobrimento do direito e estruturação dos Estados nacionais, em contraposição a basicamente esse caos, não caos no sentido de ser detrimental, de ser violento, de ser, embora fosse, mas é caos no sentido de não ter essa unidade, esse sentido organizacional, que a gente começa a ver com o surgimento do Estado. E também é tratamento objetivo no jeito de conhecer o mundo, no jeito de como lidar com a natureza, que é essencialmente a raiz do pensamento científico. Então, no sentido antropológico, nós temos um homem, que é tão somente homem. Nós temos, no sentido social, um homem que se organiza em unidades políticas complexas e um homem que ainda assim é capaz de conhecer o mundo e ser agente sobre esse mesmo mundo. Para representar um pouco desse espírito, na verdade, o quadro que a gente tem aqui no lado é um quadro do Botticelli, que na verdade ele não está representando nenhuma cena bíblica, não está representando nada demais. É apenas um retrato de Simonetta Vespucci, uma mulher da classe alta, italiana, mulher de elite, mas ainda assim uma pessoa. Ela não é nenhuma deusa, ela não é nenhuma personagem relevante. Ela é tão somente ela. Bela, talvez seja a grande definição, talvez seja a grande tela para mostrar o padrão de beleza renascentista, mas mesmo assim, discutir um padrão de beleza desvencilhado de qualquer preocupação supramundana, vamos colocar dessa forma, em si já é um pouco sintomático dessa dimensão, dessa virada subjetiva da compreensão de homem. Tanto que nós não temos nenhum fundo espetacular, ela não está nem sequer usando um crucifixo. Só temos ela na sua beleza e sua individualidade. Mas essa visão do Burckhardt, ela talvez não seja... É a mais famosa e a mais icônica, mas ela também não é a mais hegemônica. Ela talvez não é tão hegemônica quando ela fez, porque ela se pressupõe, ela se constrói a partir de uma posição muito forte com a Idade Média. E talvez seja um esforço grande da historiografia recente de mostrar que não. Existe, na verdade, alguma certa continuidade daquilo que se desenvolve da Idade Média e que a gente começa a operar para formar no Renascimento.
Muitos dos elementos, na verdade, que a gente coloca como cruciais do Renascimento, eles existem na Idade Média. Se a gente pega, por exemplo, estudo de obras clássicas. Os medievais estudavam as obras clássicas. Todo, as, mas quem estudava essas pessoas era normalmente... Mas o uso... Existe uma mudança na forma como essas coisas se usam. Da mesma forma que, por exemplo, arte, o papel da religião. Esses elementos, eles estão... E é um momento, eles estão na virada, mas eles assumem um sentido diferente. E esse sentido diferente que a gente quer explorar, que a gente vai explorar ao longo dessa aula, para dar a tônica do que é a modernidade. Tanto que essa tela é um pouco interessante. É um quadro de Giotto. Na verdade, nem um quadro, ela é um afresco. Ele está numa capela na cidade de Pádua, na Itália, de Giotto. E é curioso porque algumas pessoas enquadram ela como uma representação do Renascimento, mas outras pessoas enquadram ela como uma representação do gótico tardio. Tanto que existe todo um cuidado estético na representação, existe todo o cuidado com as cores, com as formas, com os rostos das personagens que estão sendo representadas. Se a gente olha em quadros, em telas ou iluminuras medievais de períodos anteriores, não tem talvez esse refinamento técnico, mas ainda assim a gente está demonstrando uma cena bíblica. Basicamente é Jesus sendo tirado da cruz, tanto que você tem Maria o consolando, Maria na Madalena aos seus pés. Nós temos os anjos, nós temos vários dos apóstolos, tanto que essas figuras sacras você consegue reconhecer elas justamente por essas auréolas. O fundo, na verdade, você não tem... É quase aquela coisa pictória da Idade Média, de uma coisa meio deslocada. Você não tem muito um lugar preciso no espaço. Mas ainda assim tem esses elementos que a gente associa à arte medieval. Então é sempre importante ter isso em mente. É um conceito impreciso do que a gente está falando aqui. Tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, as pessoas liam Aristóteles, Platão, as pessoas se interessavam por temas religiosos. O renascimento urbano, que talvez é um elemento distintivo, porque o renascimento é basicamente um movimento de elite. Um movimento que se dá em cidades e regiões ricas com um alto desenvolvimento comercial. Mas todo esse renascimento ele é altamente perceptível na Idade Média. Então a gente precisa refinar um pouco isso. E muito do que a gente fala, Idade das Trevas, para associar a Idade Média, é uma construção renascentista. Os próprios renascentistas se definiam como esse primeiro grande momento da cultura que ressurge no Ocidente. E é uma forma de negar a Idade Média, e talvez negando a Idade Média eles constroem a própria identidade. Mas ainda assim, isso é uma forma, na verdade, até um pouco injusta de tratar a Idade Média. Porque a Idade Média sim é um período de muito misticismo, de muita carência, de muita pobreza, mas também é um período de muita solidariedade social. É um período que, na verdade, tem talvez uma sociedade muito sólida, uma cultura muito própria, ainda que talvez rudimentar, se a gente for analisar comparativamente, em termos técnicos e de riqueza material, com o que a primeira modernidade vai construir. Mas ainda assim, mas isso dá um pouco da tônica. A Renascença se entende como uma não-idade média. E por que ela é uma não-idade média? Porque ela, na verdade, ela é quase um retorno da cultura. Se a gente tem esse momento de esplendor que é a Antiguidade Clássica, a gente tem esse momento de treva, para usar o próprio termo, que é a Idade Média. Então você tem esse esplendor, essa grandiosidade que foi a cultura clássica, talvez o grande momento da cultura ocidental, na figura, sobretudo do Império Romano, mas ainda assim em grande medida dos gregos, e que morre, mas que ele começa a reaparecer na Renascença. E talvez, além de não só ser uma negação da Idade Média, a Renascença também é uma tentativa de se ligar à Antiguidade. Ainda que em termos materiais, políticos, etc., ela ainda esteja muito mais próxima da Idade Média do que ela gostaria de assumir que ela é mesmo. Tanto que para a Renascença lê a si mesma como um novo homem que aparece. E que se entende como homem na sua individualidade. E que mais do que isso, é um homem que rompe com o espírito do antropológico da Idade Média, que busca elementos da Idade Antiga, mas que é diferente de ambos. Tanto que é um renascimento, é um nascer de novo do homem antigo, mas não é o homem antigo puro, se é que me entende. Esse homem ainda é cristão, esse homem ainda está na estrutura política dessa transição. Você não está falando de imperadores, mas você tem reis. Então, eu acho que esse é um pouco das contradições que a Renascença do conceito de renascimento.
E é um pouco também, tanto que um homem medieval é um homem que está no mundo, está no tempo, está na temporalidade e que está buscando a salvação e a eternidade. Todo sentido da vida é entender que o homem é um peregrino deste planeta e que tá, mas que na verdade existe uma coisa muito maior esperando e que todo sofrimento que ele passa aqui tem um sentido maior. E é talvez esse sentido maior que talvez traga a redenção ética desse sujeito. A renascença, por outro lado, esse homem, na verdade, ele está no mundo, mas esse mundo não pode ser um lugar de carestia e ele até pode estar querendo a salvação. Em nenhum momento essas pessoas deixaram de ser cristãs, na verdade. Mas esse mundo tem uma potencialidade que é própria, assim como o homem tem uma potencialidade que é própria. Então acho que a gente estudar um pouco do que a gente pode tratar como as características gerais do Renascimento. É um movimento de individualismo, e não é que individualismo naquele sentido negativo, pejorativo que a gente costuma tratar atualmente, da pessoa que essencialmente se preocupa consigo mesmo, mas é indivíduo no sentido de eu sou um indivíduo e existe um limite até onde o coletivo, os grupos que eu me insiro, seja família, enfim, que eu até posso me integrar a eles, mas existe até um limite de onde encontro o meu sujeito lá dentro. E ele é antropocêntrico no sentido de que Deus pode até ter criado esse mundo, mas este mundo pertence aos homens. Os homens podem conhecê-los, os homens podem experienciá-los e os homens podem tirar prazer. E a dimensão do homem, não só ser um sujeito, mas um sujeito que é central a si mesmo, aí a gente chega no humanismo. O homem também é uma coisa divina, uma coisa cheia de potencial. O homem não é só essa criatura pecaminosa, conflituada entre a tentativa de salvação e a dificuldade material de se salvar efetivamente. Outro elemento também é o naturalismo. Esse mundo pode ter mil problemas, mas ainda assim esse homem que se entende na sua grandeza e na sua capacidade de agir sobre o mundo pode também conhecê-lo. O mecenato é um aspecto importante porque, de novo, esse movimento, lembra a gente estava discutindo que é um pouco impreciso a agenda de tempo? Se algumas cidades italianas estão vivendo todo esse processo, essa mudança de mentalidade que talvez na Itália pareça um projeto do que é um homem ocidental, mas assim, tem regiões da Europa que estão na pobreza. Tem regiões que o feudalismo só vai colapsar no século XVI, XVII, na Rússia no século XIX para o século XX, efetivamente. E um dos elementos para a Itália ser esse primeiro momento é porque essencialmente é uma região onde tem dinheiro, condição material de basicamente as pessoas terem tempo para se importar com a cultura e de fato conseguir financiar pessoas que se dediquem à cultura e ao refinamento da técnica e à grandeza do espírito. E o elemento principal disso é o mecenato. E o mecenato ele vem na verdade de várias classes. Você tem a classe burguesa emergente, e talvez esse seja isso seja um elemento importante, porque você tem esse florescer da burguesia enquanto classe que na verdade pode usar o seu dinheiro para conseguir prestígio, mas também a nobreza, que não deixa de ser importante, ainda que um pouco decadente já nesse período, e a igreja. Tanto que a imagem que eu escolhi aqui, embora a gente esteja falando de sair, o antropocentrismo na verdade se define, tanto o individualismo se define em contradição com o coletivismo medieval. O antropocentrismo se define em contradição com o teocentrismo medieval. Da mesma forma como o humanismo secular que a gente vê na Renascença se contrapõe, por exemplo, ao humanismo cristão que a gente vê no final da Idade Média com figuras como Santo Tomás de Aquino. Mas a igreja pode até não ser o grande véu, para usar a terminologia que o Burckhardt estava usando assim, que cola toda a sociedade. Ela ainda continua sendo a cola moral. A religião ainda deixa a busca da salvação, a tentativa do bode e as verdades de Cristo continuam sendo um elemento bem importante na consciência dessas pessoas. Mas a igreja assim começa a perder um espaço. Mas isso não quer dizer que ela perda um espaço significativo. Se vocês forem olhar as obras que eu mostrei até agora, Davi, logo no início, é uma história bíblica. Davi e o gigante Golias. Antigo Testamento, por sinal. A Simoneta, na verdade, não. E ela está aqui justamente para mostrar esse contraponto de surgir uma nova arte burguesa, de elite, humanista, naturalista e antropocêntrica. Mas logo em seguida eu mostrei uma tela de outro que é essencialmente Cristo. E aqui de novo a gente está mostrando de novo Cristo e Maria.
E essa é a Pietà, também do Michelangelo, também uma das esculturas, talvez seja a peça de arte sacra mais famosa, está no Vaticano, maravilhosa esteticamente, mas sublime em técnica, e foi feita e financiada pela igreja. E na verdade, uma das coisas que a gente vai ver aqui é que a igreja financiou talvez várias das grandes obras. Então, é importante perceber que existe essa mudança de mentalidade no papel da fé, na tensão entre o homem, entre razão e fé, e o papel da igreja no tecido político e da dimensão do conhecimento. Então, lembra que a gente estava analisando Burckhardt, a dimensão subjetiva, objetiva e individualidade. Tudo isso a gente começa a ver aqui dentro, mas a igreja ainda assim continua sendo uma grande instituição. Os estados podem até estar aparecendo, mas eles ainda não são grandes o suficiente para, por exemplo, contrapor uma igreja católica como uma autoridade milenar. Dito tudo isso, a gente ainda consegue avançar. Mas a gente tem um elemento de classicismo. O Davi, o que a gente estava vendo mais cedo, de Michelangelo, é um ótimo exemplo. É uma história bíblica, mas o Davi é feito basicamente nos modelos estéticos da Grécia. Da mesma forma que, embora a gente não tenha, a gente está demonstrando uma cena cristã aqui com a Pietà, mas usar mármore e usar esse tipo de refinamento, e até mais refinamento, olha o pano só do vestido de Maria. Isso é essencialmente grego, e talvez até mais elaborado do que os gregos faziam. Mas ainda assim você tem esses elementos da antiguidade clássica que começam a reaparecer e que começam não só a se tornar mais acessíveis. Porque, de novo, é aquela coisa. Os medievais liam Platão, Aristóteles, Cícero, que são filósofos importantíssimos, mas quem lia era basicamente mosteiros e usando isso quase que preso à Bíblia. Construir métodos racionais. Talvez seja a grande característica da escolástica. Na aula de filosofia medieval vocês vão trabalhar isso melhor. Mas, ainda assim, discutindo questões puramente associadas a revelações da fé. A razão pode até ser um instrumento, mas a razão em si não é autônoma. Aqui a razão começa a assumir a sua própria autonomia. A vida urbana, ela se associa à questão do mecenato, porque o mecenato só é possível se você tem basicamente pessoas em cidades com interesses culturais e uma vida cultural pulsante e dinheiro para fomentar isso tudo. E uma vida urbana que, na verdade, ela vem com o renascimento das cidades no final da Idade Média, mas que começa a se aprofundar. E um pouco da consequência de você ter um homem que se entende como indivíduo, que é centro desse mundo, que percebe a sua própria dignidade, que, que percebe, que mais do que isso, que ele é um elemento da natureza, e que a natureza também tem uma própria dignidade que pode ser conhecida, tá no, nesse, e tá no, e ainda assim, é que a gente chega no hedonismo, que é essa questão dos prazeres. Não necessariamente prazer no sentido de fruição, sexo, bebida, whatever, mas prazer no sentido de esse mundo tem mil problemas. De fato tem. O mundo temporal, ele é um mundo de carência de necessidade. Mas ele não é tão somente isso. O cristianismo até tem a questão de perceber que o mundo temporal ele tem a dignidade, porque ele é fruto de Deus, mas ainda assim existe um desconforto, porque basicamente é um mundo onde você tem que trabalhar, é um mundo onde você sofre, e você sempre tem a promessa da salvação. O hedonismo, que está muito ligado, na verdade, ao humanismo, perceber que não. O homem também é digno e ele também pode apreciar esse mundo. E precisamente porque ele aprecia, ele também pode conhecer ele e querer transformá-lo. Que a gente já cai no naturalismo. Então dá pra ver que tudo aqui está muito ligado entre si. E muitos desses elementos são, na verdade, o que liga pra gente. O individualismo, esse individualismo de perceber o sujeito, na verdade, o que é nesse individualismo que a gente é crítico hoje em dia? De a pessoa só se... De, na verdade, se o individualismo aqui, na verdade, é uma forma de libertar... Aparece aqui como uma forma de libertar o sujeito do coletivo, o individualismo pra gente, na verdade, é um sujeito que, na verdade, é tão autônomo que ele não precisa ligar pra nenhuma forma de coletividade. E por isso pode fechar em si mesmo. E que a gente quer no problema do egoísmo, etc., que são elementos muito importantes hoje. Antropocentrismo. O antropocentrismo aparece aqui, na verdade, como uma mudança de mentalidade, de inverter, talvez, de dar um papel maior para a razão na tensão entre fé, fé e razão, mas ainda e o sujeito no processo disso tudo, que cai talvez na consequência de a gente achar que os homens são o centro do mundo e que eles não têm nenhuma responsabilidade com os animais, com os outros, que a gente pode simplesmente consumir e que tudo gira em torno da gente, desse universo.
Humanismo, ele vai desenvolver, por exemplo, toda a questão de direitos que a gente tem hoje em dia. Naturalismo é a base da nossa ciência. Mecenato é basicamente... Mecenato e vida urbana, na verdade, eles nos jogam para a questão de classe que a gente tem hoje em dia. Porque no fundo que está implícito aqui é isso. Pessoas ricas estão aparecendo, pessoas ricas que podem exercer papel político central. Classicismo, porque muito do nosso base do o fundamento, na verdade, da nossa ciência é a retomada do conhecimento clássico e da crítica e superação desse conhecimento clássico. Muito do que a ciência fez no primeira modernidade é recuperar Aristóteles e demonstrar todos os erros de Aristóteles, para dar um exemplo. E hedonismo, que a gente quer justamente o nosso culto dos prazeres. Então, muitos dos nossos elementos estão aqui, mas eles aparecem de uma forma ainda mais simples, não tão aprofundada, e em tensão com a Idade Média. E para demonstrar um pouco como isso aparece na prática, na realidade eu queria explorar algumas obras de arte do período. Famosíssima aqui a criação de Adão no teto da Capela Sistina. De novo, técnicas, formas, toda essa uma estética que lembra a Antiguidade Clássica, mas que está demonstrando também, de novo, uma cena bíblica. E é uma visão interessante porque Deus tem porque a gente tem basicamente um Adão jogado numa posição de passividade no barro, na sujeira, na terra, como vocês conseguem ver, mas que ainda assim, enquanto você tem um Deus ativo, quase que flutuando numa posição bem não natural, na realidade, isso é quase um instante capturado, e o instante captura, na verdade, é um momento de decisão. Adão está criado e ele e Deus estão começando a se separar, mas ainda você consegue ver o vínculo aqui, que vai cair, por exemplo, no problema bíblico da queda e etc. E se vocês notarem, por exemplo, a estrutura, esse pano que Deus voa, por exemplo, tem o formato de um cérebro. Então, de novo, essa questão da racionalidade. Deus pode até ter a figura ativa, mas Deus não é o centro disso daqui, tão sozinho. Na verdade, existe o centro, na verdade, é justamente o movimento da tensão entre Deus, entre criador e criatura. E até deixa de ser interessante porque, na verdade, o braço de Deus, um lado está tocando em Adão, mas se vocês acompanham o outro, ele envolve uma mulher e toca numa criança. Que é uma interpretação clássica, na verdade, associa essa criança a Jesus. Então, você tem primeiro um homem, mas percebendo que ainda vai ter um outro filho de Deus que vai ter que aparecer para resolver o problema da salvação e da queda. Então, de novo, um problema altamente cristão. A racionalidade divina, na verdade, criando o homem e criando o homem à sua imagem e semelhança. E no momento, mas também ela tem um outro sentido porque retoma valores clássicos de novo. Na verdade, dá uma dignidade para o homem, porque o homem não é só uma criatura suja. Na verdade, ele tem uma certa equivalência com Deus, ainda que imperfeita. Ainda que essa equivalência não seja uma igualdade. O homem ainda continua perfeito e Deus continua ainda a criatura perfeita. Mas você tem esse centro. Você tem esse naturalismo que aparece no culto e os classicismos nas formas. Que acho que dá bem a tônica do que a gente está falando. De novo, é uma representação de uma cena de fé. Mas Deus em si é representado na forma que, na medida que ele assumiu o formato de um cérebro, Deus também é representado como razão. Razão ordenadora da criação, mas ainda assim uma razão que assume o papel. E uma razão que aparece criando um homem, cuja principal definição, desde o final da Idade Média, mais claramente na modernidade, é homem é um animal racional. Então acho que isso consegue capturar bem a tônica do que a gente está falando. O Homem Vitruviano, também do Leonardo da Vinci, outra questão, justamente naturalismo, humanismo. Naturalismo na medida que você tem esse conhecimento anatômico profundo, tipo, basta olhar só o cuidado para desenhar essa perna, ou esse pé, por exemplo. Mas também humanismo e até antropocêntrica. Você tem um homem no centro de tudo, e na verdade um homem que está conseguindo basicamente resolver no seu formato e na dignidade da sua aparência e da grandeza da sua forma um problema, inclusive, de conhecimento, que é como você consegue equilibrar. E de fato não consegue, se for ver, ele não é uma equivalência perfeita, mas é uma forma de unificar tanto a circunferência como o quadrado, que é um problema matemático que atormentou muita gente durante a Idade Média, que é tentar ver se existe a possibilidade de uma equivalência entre as duas coisas. Que não existe, a própria natureza do círculo com o pi impede esse tipo de coisa. Mas um homem conseguir, e um homem representado com todo esse cuidado proporcional, conseguir trazer as duas coisas juntas. Um ótimo exemplo para demonstrar isso.
A escola de Atenas, de novo. Isso está, na verdade, no gabinete do Papa, no Vaticano. E, de novo, não é uma cena religiosa, na verdade é uma cena pagã da antiguidade. Se vocês forem prestar atenção, você tem Orfeu de um lado e Atena do outro, nessas grandes estátuas brancas. Você tem Platão e Aristóteles no centro, e você tem basicamente nenhum pensador cristão aqui, todos eles são pensadores da antiguidade. Mas isso já de novo demonstra. Essas pessoas estão lendo as pessoas antigas, e ler as pessoas antigas, na verdade, e respeitar, na verdade, o conhecimento antigo, não é um debate aqui, mas a forma como a Idade Média, sobretudo o Renascimento e a Primeira Modernidade, vão tentar reabilitar essas grandes obras de escritores do passado. De novo, outro elemento muito importante. E, de novo, nos aposentos papais. Acho que dá um pouco da tônica. Não convém fazer uma análise aprofundada disso aqui, talvez uma aula de filosofia seja melhor para isso. E eu, inclusive, recomendo, porque é uma tela muito complexa, na verdade. Um ar fresco, melhor dizendo. Aqui, Petrarca. Petrarca talvez seja um dos principais, é o grande principal poeta e o grande humanista. Eu trouxe alguns trechos para também demonstrar um pouco do que ele está falando, sobretudo a questão do humanismo, mas também um pouco do hedonismo. Então bora lá. É verdade, nós amamos a vida, não porque estamos acostumados à vida, mas porque estamos acostumados a amar. Há sempre alguma loucura no amor, mas há também alguma razão na loucura. O amor é a graça suprema da humanidade, o mais sagrado direito da alma, o elo de ouro que nos une ao dever e à verdade, o princípio redentor que reconcilia o coração para a vida e é profético do bem eterno. O verdadeiro saber é o saber que nós temos de nós mesmos. De pouco adianta conhecermos a natureza das coisas e desconhecermos a natureza do homem. E, de novo, uma grande questão, por exemplo, nesse último trecho, é uma questão de saber, mas também conhecer o mundo, mas é um conhecer o mundo que padece de conhecer o homem. De novo, a gente fala, e talvez o amor como essa questão, e o amor, ele tem uma dimensão divina, você pode falar de amor de Cristo, do amor de Deus, mas também você pode falar do amor terreno, do amor com essa capacidade redentora do homem. Esse também é um quadro ótimo. E ele me permite chegar numa dimensão, porque a gente normalmente pensa Renascimento como uma coisa puramente italiana. Mas ele não aconteceu na Itália. Na verdade, é o principal foco, mas a gente tem algo que a gente chama de Renascimento acontecendo nas cidades comerciais da Holanda. Que de novo é aquela mesma questão. Uma sociedade rica e comercial conformando uma burguesia e uma mentalidade secular, urbana, capaz de financiar esse tipo de arte. Então, esse na verdade é o casal do esse quadro chama o casal Anorfini, que de novo, Anorfini era um banqueiro italiano que se fixou na cidade de Bourges, na Borgonha, mais ou menos onde hoje é tipo, seria a Bélgica, mais ou menos. E é um quadro que na verdade representa o ideal de vida burguesa. Então, na verdade, você tem um quarto e um quarto luxuoso. Não tem nenhuma representação elaborada de questões religiosas aqui dentro, é simplesmente o casal mostrando sua riqueza e seu sucesso. E vocês podem reparar isso por coisas muito sutis. A quantidade de pano vermelho que tem nesse quarto, o fato deles terem um candelabro, e o candelabro ter coisas douradas, ainda que não dê pra saber se é exatamente se é ouro ou não, mas ainda assim é bem elaborado. Você tem um espelho no fundo, e o que eu acho mais interessante, repara na mulher. Parece que ela tá grávida, não tá? Segurando essa barriga com essa mão. Só que ela não está grávida. Porque se ela tivesse grávida, ela nem ia estar casando. Não é mesmo? O que ela tá fazendo, na verdade, é mostrando a quantidade de pano que o vestido dela tem. Ela consegue pegar um maço de pano, dobrar e ainda assim o vestido dela continua surrando no chão. Então, eu acho que isso dá um pouco da tônica de qual classe que tá aparecendo aqui, e uma classe que na verdade quer se representar e que quer se ver vista em dignidade como agentes no mundo que conseguem extrair riqueza, efetivamente. E ajuda também a gente a ver essa dimensão que Renascimento não é só uma questão italiana, que é talvez um movimento um pouco mais amplo do que isso. E, já que a gente está falando de números, eu só acho a forma mais fácil de gravar
Assim, como a gente tá falando, que basicamente, Renascimento você lembra das tartarugas ninjas, então é Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Mas também alguns outros, então a gente falou muito de pintura, mas é bom ter uma noção de literatura também, eu acho. Então a gente tem Dante nesse período com a Divina Comédia, que de novo é um texto que basicamente dá a nossa descrição mais firme do que é o inferno, e do que na verdade é o paraíso e o purgatório, mas também é a história de um homem que essencialmente atravessa por todos esses reinos cósmicos, vamos dizer assim, atrás da sua amada. Mais do que isso, ele atravessa tudo isso acompanhado pelo poeta Virgílio, que é um poeta romano pagão, de novo. Então você tem essa tensão entre, por exemplo, o aparecer desse homem, que na verdade está procurando seu amor, sua felicidade, que ainda assim é um homem cristão, e que na verdade a dimensão da fé está central na sua vida, mas que na verdade tem um culto muito grande aos valores clássicos. Virgílio está aí nessa história para demonstrar. Então dá para pegar um pouco da tônica do que a gente está discutindo. Cervantes, que de novo, em espanhol. Mas basicamente qual é o grande livro de Cervantes? Don Quixote, que é basicamente uma grande piada de história de cavalaria medieval. E Shakespeare, que na verdade fazia um teatro e no teatro inglês, e que na verdade é conhecido justamente pela complexidade humana das peças que ele escreve. Então, de novo, dá para pegar um pouco do espírito de como tudo vai se encaixando, como se a gente consegue pegar as obras desse período e sair encaixando nessas categorias que a gente trabalhou lá atrás. E só para fechar, na verdade, as mudanças de mentalidade que acontecem dentro da Renascimento, elas também vêm concomitante a alguns eventos políticos bem relevantes. Você tem a Reforma Protestante de um lado, que é objeto de outra aula, e a Revolução Científica também, que é outro objeto de uma outra aula diferente. Mas que a gente já pode fazer algumas considerações do que, por exemplo, a gente começa a ver de importante. Você tem a física, a ideia do que vai ser a física e da ciência, efetivamente, essa construída, na verdade, na distinção entre razão e fé, e a dignidade da razão capaz de operar e conhecer o mundo natural, e, na verdade, entender o mundo natural, na verdade, como uma máquina que funciona com suas próprias leis, e, na verdade, tem uma compreensão mecânica do universo e esse estudo dos movimentos, que é basicamente uma base da ciência e da física moderna. É o que a gente vê aparecendo com Galileu. A gente tem um empirismo com o Bacon, que é também um filósofo, o Francis Bacon, que é um filósofo inglês, e que, de novo, é a base da ciência. Qual é a forma de conhecimento, ter conhecimento? Essencialmente observando o fenômeno, observando o mundo e tendo um método para fazer isso. Descartes com o racionalismo, que é justamente a capacidade da razão de conhecer e as potencialidades da razão em si conhecer o mundo e até onde vai, até onde vai o conhecimento humano. E Copérnico, que talvez seja a grande mudança de tirar a Terra do centro do universo e mostrar que ela, na verdade, é só mais um planeta, que a Terra está girando em torno do Sol e que, de novo, são todas essas pequenas mudanças de mentalidade e é tanta coisa, a gente não consegue explorar tudo aqui nas limitações dessa aula. Eu espero ter dado um panorama geral, tanto que tudo que eu falei aqui, na verdade, pode ser objeto de mais pesquisas. Qualquer um desses grandes nomes merecia uma aula de 2 horas para explorar devidamente cada um deles. A gente não pode. Esses temas finais, na verdade, são temas muito caros à filosofia, então eu recomendo muito vocês procurarem mais representação disso em aulas de literatura, sobretudo literatura e filosofia, são onde a gente vai conseguir mais ter diálogo com a aula de hoje. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e muito boa sorte para vocês nos vestibulares e afins.